abre a janela dos sonhos, da criatividade, do lúdico. Ao ler o livro, passamos a enxergar nós mesmos e também o outro. Ler é um convite à transgressão. E é com esse espírito poético que começamos o programa de hoje falando sobre os livros que marcaram uma determinada fase das nossas vidas. Tocou, hein? Tocou? Tocou. Não, depois dessa, eu vou até colocar aqui meu óculos, né? Pra se mostrar mais intelectual. E uma boininha pra ficar mais boêmio, né? Pra gente fazer esse programa falando sobre literatura. Tô bem? Tá ótimo. Mas vamos lá, Leandro. E aí? O que você quer saber? Dos seus livros. Quais os livros que te marcaram? 2, né? Porque se a gente for falar de todos... Tem muitos livros que marcaram, né? Mas eu trouxe 2 pra gente se atentar, né? E não ficar divagando por aí, tá? Ó, o primeiro livro que eu quero falar, que eu trouxe, é A Invenção das Asas, que é da Sue Monk Kidd. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Que ele fala um pouco sobre a Sarah Greenback, que é uma aristocrata na época que tinha dinheiro, né? E que aos 11 anos ela recebeu de presente uma escrava. Caramba! Ela recebeu uma escrava de presente e o livro, que é baseado numa história real, inclusive, não que seja uma biografia, mas tem como base, ela fala um pouco sobre a história da Sarah e da encrenca. A encrenca é a escrava dela. Caramba! Mas o mais interessante nesse livro é que cada capítulo é narrado por uma delas. Então, por exemplo, o primeiro capítulo pela Sarah, né, do ponto de vista dela, da riqueza, da nobreza e tudo mais, e o outro que é da encrenca, que é a escrava, né, que tinha o apelido de encrenca porque ela não era uma pessoa muito fácil na época. E o bom desse livro é que mostra como que era a situação dos escravos, né? Se você, só para citar um exemplo, existia nas igrejas, em qualquer outro lugar, tinha um banco para os negros, eles não poderiam sentar-se ao mesmo lugar, e mostra como que era duro mesmo, né? A questão dos chicotes e do trabalho mesmo incansável e tudo mais. E além disso, uma coisa que vale a pena citar é que a Greenback, que é a personagem principal, uma delas, né? Ela lutou pelos direitos dos escravos. Então, ela queria ser advogada numa época que as mulheres não poderiam estudar, não tinha nada a ver, né? E ela teve que lutar contra o preconceito branco, enquanto a encrenca tinha que lutar contra o preconceito negro, né? Então, esse é um livro, acho que vale a pena a leitura. Então, a autora, que é a Sue Monk Kidd, ela também é autora do best-seller A Vida Secreta das Abelhas, esse que eu não li, entendeu? Isso aqui foi a sugestão de leitura de um amigo meu, Juliano, que é advogado, e ele falou que eu ia gostar muito desse livro e eu gostei. Que legal, que legal. E você? Eu trouxe... É difícil separar, né? Mas vamos lá. Eu trouxe o livro... Eu não trouxe, né? Porque eu acabei esquecendo. Ele acabou esquecendo o livro. Mas eu vou falar do livro que eu gostei muito, que é da Marta Medeiros. Sou apaixonado pela Marta Medeiros. Sempre vou aos lançamentos dela. Tive a oportunidade de entrevistá-la também. E o livro que eu vou falar é o Divã, que me marcou muito. Eu assisti primeiro ao filme e depois eu li o livro. O livro é sensacional e ali conta a história da mulher Mercedes, que no filme é interpretado pela Lília Cabral, que também virou série, virou peça de teatral, foi uma explosão de sucesso em 2009 e a Mercedes é uma mulher da meia-idade, que está num relacionamento estável com o marido e vai fazer terapia. E a gente sempre vai à terapia quando algum problema, alguma coisa incomodando, e até aí estava tudo bem. E na terapia ela começa a questionar a mulher que ela construiu. A perfeição. Exatamente, até a idade que ela estava, e veio os questionamentos e tal. O livro é sensacional, ele é narrado em primeira pessoa e só é narrado com um psicanalista,
Só que não tem interferência dele em nada. E é um livro muito poético. Esse que é o legal da coisa. Ela é muito poetisa, sabe? Ela consegue escrever. E é uma transição da crônica também, o texto. E é um livro que eu super recomendo por conta disso. Porque vai falar sobre casamento, sobre maternidade, que ela tem 2 filhos e tal. E aí ela se vê traindo o marido, né? Chegou ao ponto disso acontecer e tal. Ela tava meio que divorciando ainda. Tá contando muita coisa no livro, hein? Tô, né? Vou dar spoiler e não vai ficar bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que normalmente a gente faz. O livro é melhor que o filme? Sim. 100%. Sempre, né, cara? Sempre. Acho que eu nunca ouvi ninguém falar assim que o filme é melhor que o livro. É difícil, né? Primeiro porque são 2 assuntos diferentes, Mas né? tem que Tal. abordar isso. Eu acho que é interessante, né? Por mais que eles façam a adaptação, né? Sim. É interessante a gente saber a opinião, né? De quem leu e de quem... Sim, sim. Então... Mas eu sempre vou preferir o livro porque ali é rico em detalhes, Sim. né? Ali vai contar detalhadamente quando é na primeira pessoa, você consegue ver isso mais visivelmente, que é a mulher por dentro, né? No caso da Mercedes, ela vai falando dela mesma. E isso que é interessante. E às vezes isso foge um pouco quando se torna filme. Inclusive o filme virou um pouquinho comédia. Eu não gostei muito nesse... Foi um livro, a gente filme não tá tirando os interessante. méritos do cinema Exatamente. ou do teatro e tudo mais. A gente só tá falando que normalmente as adaptações nem sempre Nem são sempre melhores. melhores que o livro. E super recomendo mesmo assim. Então, os 2. Legal. E o meu segundo Qual livro que é o seu segundo que livro? eu trouxe também, eu não esqueci, tá, gente? Que eu amei o título. Né? O Menino que Descobriu o Vento. Né? É um rapaz de 13 anos que nasceu no Malawi, na África. E ele, com todas as dificuldades, esse sim é baseado numa história real, 100%. E com todas as dificuldades que ele tinha, nascido num continente que é um dos mais pobres, é o mais pobre, né? Continente que nós temos, com todas as dificuldades políticas, todas as dificuldades econômicas e de desenvolvimento ali, ele conseguiu ter tempo para estudar de uma maneira arcaica como ele pôde ali, né? E conseguiu o aprendizado suficiente para criar um moinho de vento. E esse moinho de vento forneceu energia elétrica. Caramba. Né, pra cidade não, né? Pra casa dele, né? Pra vila, pro vilarejo, né? Como eles falam, né? E isso foi um ato tão grande que ele virou famoso mundialmente. Ele foi convidado para ir para a Europa, para os Estados Unidos, para fazer palestras, né? Naquele TED, inclusive, que é hoje referência em termos de palestras, para falar sobre como que foi. E ele foi homenageado, ele foi parabenizado até pelo Al Gore, que é o ex-vice-presidente. Ele foi presidente? Não, né? Eu não lembro o Al Gore que ele foi agora. Mas ele teve um prêmio Nobel da Paz. Então eu acho que isso daí É uma grande trouxe uma representatividade. referência. Não, então eu acho que é um livro que vale muito a pena, principalmente para você conhecer como que é a vida na África hoje. Ainda é. Que ainda é, né? Esse livro aqui é de 2001. Não, 2001 foi quando ele conseguiu a façanha. Mas a África não mudou quase nada. E você compra livro pelo título ou como que funciona? Não compro pelo título. Não. Esse aqui eu comprei numa Bienal, inclusive. Eu li a sinopse atrás e eu achei que fosse interessante. Não dei muita trela no começo, mas quando eu resolvi pegar pra ler, me surpreendeu e eu fiz questão de divulgar pra todo mundo Que legal. que deveria assistir mesmo. Ler. Assiste ler. Tá falando de filme? De filme porque eu sou assim, eu leio e assisto depois, e vice-versa. E o outro livro que eu li, que eu trouxe pra falar aqui, é um livro que me marcou muito, foi numa fase que eu tava, numa fase muito difícil, eu acho que aquele livro caiu como chuva. É aquela coisa, né? Você deixa o livro na sua estante e aquele momento que você vai pegar é aquele livro que vai falar com você. Eu fico chocado com essas coincidências. E é o livro Comer, Rezar, Amar. Primeiro eu assisti ao filme, gostei muito, que é estrelado pela Julia Roberts. E depois eu li o livro, só que o livro
não tem nem comparação, né? A riqueza de detalhes é bem maior e foi escrito pela Elizabeth Gilbert, que depois desse livro estourou no mundo todo, foi traduzido em mais de 36 línguas e tal, e até 2009 tinha mais de 300 mil livros vendidos. E já pensou? É um sonho, né? E aí ali ela vai contar também, é a mulher que tá num divórcio. Eu tenho esse problema, eu vou sempre nesses livros. Eu tô antecipando, né? Eu assisti o filme, eu gostei. E lá em casa tem um livro que minha mulher acho que leu, mas eu não tive interesse de ler. Agora me conta, no livro também ela é casada com brasileiro? Ela casa com brasileiro. Primeiro... spoiler de novo, pelo amor de Deus, para de contar spoiler. Primeiro, ela tá no divórcio, porque daí ela não quer ser mãe e tem aquela pressão que a sociedade faz quando você casa e tal. Aí ela tem uma amiga que vê a maternidade como uma coisa maravilhosa e ela não entende aquilo e começa a angústia. E aí onde que ela sai pelo mundo afora tentando descobrir quem é ela depois do divórcio e tal. É um livro sensacional. O livro, depois que eu terminei, eu tive que fazer uma macarronada, né? Eu fiz uma macarronada tipicamente italiana, com molho ali e tudo mais, porque dá muita vontade quando ela tá na Itália ali, eles dão pra ela e o jeito que ela come ali no filme, eu achei maravilhoso. Não, é sensacional. Inclusive, a Elizabeth Gilbert participou de todas as cenas gravadas. Foi. E ela, claro que existe uma certa rigidez aí na direção, ele que escolhe como que vai ser e tal, mas ela opinava como poderia ser e tal, como que poderia ser a gravação. Eu acho que pro escritor é uma realização. É sensacional, sensacional. Ter essa liberdade. Exatamente, né? Meu, e é um livro, assim, fascinante. Se você pegar o livro em casa, tá tudo rabiscado. Eu fui devorando inteiro, li em menos de 2 semanas. Sabe, eu vou te contar uma coisa lá. Eu tô assim com a mão, né? Porque depois que eu assisti o primeiro episódio, nossa, aqui, eu vi que eu pareço aqueles italianos que fica gesticulando, entendeu? Eu ficava assim, falando. Eu falei assim, não, agora não, eu vou prender minha mão assim, pra tentar não mexer muito, mas é difícil, viu? Eu tô aqui, ó, apertando, viu? Fala com a mão. Mas vamos pra nossa agenda cultural então, Leandro? Vamos falar sobre estatística primeiro? Vamos. Que é o Instituto Pro Livro, né? Ele fez uma pesquisa que ele tem como referência o Retratos da Leitura no Brasil, e ele faz essa pesquisa em 4 anos, e nessa última que foi feita em 2016, entrevistou mais de 5 mil pessoas, alfabetizadas ou não, e ela trouxe um dado muito interessante, que 2011 a 2015 houve um aumento de 6% na quantidade de leitores, passando para 56% da população brasileira. Já as mulheres ficam em 59%, enquanto os homens ficam 52%. As mulheres sempre lideram, né, na leitura. E quem mais lê no Brasil hoje são os jovens entre 18 e 24 anos, que teve um aumento de 14% em 2011 e de 2011 a 2015. A gente vê que ainda o Brasil é um país que está bem aquém, bem atrás dessa questão de leitura, né? Então eu acho que o mais importante, independente do que você gosta ou não, é ler. Como você falou dos jovens, né? Pode pegar aqueles livrinhos porcaria lá dos youtubers. Porcaria, maldade de falar, né? Aqueles livrinhos que é desse... Não seja assim, polêmico. Com a letra desse tamanho, entendeu? Porque eles não tem muito o que escrever. Mas comece. Porque daí eu tenho certeza que vocês vão para coisas melhores, né? E acho que realmente o Brasil ainda precisa caminhar muito para ser um país de leitores. E a leitura nada mais é que te ajuda a falar melhor, a escrever melhor. Ser crítico, né? A ser crítico, se você gosta de romance, lê romance. Se você gosta de terror, você lê terror. Se você gosta de biografia, você lê biografia, mas leia. Precisa encontrar, né? A gente vai... Encontra o que você gosta e vale até aqueles do youtuber, mas leia. Seja crítico, tá? Mas leia. Vale a pena. Teve um autor aí que é youtuber e escreveu um livro de memórias com 18 anos, né? Não tem muita memória. Não tem muita memória, mas tá valendo. Não, vale. Eu acho assim, você tem que começar a criar o hábito, né? E quem não tem o hábito de ler,
Comece com alguma coisa. Nem que seja para você ler jornal, para você ler revista, começa. E aí você vai chegando a livros dessa grossura, né? Sim. Por exemplo, que eu estava conversando com você outra hora. Né? Eu já li, por exemplo, a biografia do Fernando Henrique Cardoso, que é dessa grossura, É um o tijolaço, JK, que é né? dessa grossura, entendeu? Aí você vai criando hábito e vai conseguindo. E vai lendo. Porque tem muito isso, né? As pessoas, quando eu dou alguma dica de livro, eu falo, quantas páginas? A primeira coisa. É a primeira coisa, né, que as pessoas que é a perguntam. preguiça, na verdade, né? Que, na verdade é o hábito, a falta de hábito, né? Depois que você pega o hábito, você vai lendo. E lê assim e vai embora, né? E hoje a questão de páginas nem é inquestionável, né? Porque tem livros aí de pockets que são de 64 páginas e é um texto interessantíssimo. Tem vários. É o que eu falei, vale começar a ler. Começa a ler, independente do que você queira, que você gosta e tudo mais. E aí você vai, aos poucos, aprimorando a fala, a escrita, o senso crítico. Acho que isso daí, pra gente, é importante até pra sociedade. Né? Olha, uma outra pesquisa também que eu fiz, que é o INAF, que é a Indicador de Alfabetismo Funcional, que mostra a relação do trabalhador com a leitura. E nessa pesquisa apontou que a leitura literária é muito incipiente, que é 1 por ano, por pessoa. Um livro por ano. É muito pouco. Nossa, pouco mesmo. Porque o que a gente lê bastante, assim, geralmente os jovens, são livros que a universidade pede e tal, né? Mas leitura literária mesmo é 1 por ano. Isso se a pessoa também não respondeu que lê um livro só pra não ficar feio pra ela, né? Exatamente. Porque tem isso também. Tem Sabe isso. que pesquisa é muito complicada em relação a isso. Tem vários fatores, Se a pesquisa tá né? mostrando imagina a realidade mesmo. Imagina né? a realidade. Isso é uma pena. Mas a pessoa pode aproveitar agora que vai ter a Bienal. A Bienal, que entra na nossa agenda cultural agora, que acontece do dia 3 a 12 de agosto. E eu vou. Você vai? Eu vou. Eu vou em todas as bienais aí. A cada 2 anos eu tô lá. Né? Esse livro aqui foi comprado lá. Né? Ficou na minha prateleira também, que nem você falou, por um tempo, até eu pegar e eu me apaixonar por ele. E é coisa de momento, né? É coisa de momento. Eu acho que é aquilo que você falou, chama. Né? O livro te chamou aquele momento e você agora você precisa ler esse daqui. Porque vai fazer alguma diferença na sua vida. Exatamente. E qual que você tá lendo agora? Agora eu tô lendo um que a amiga... só que ele é autoajuda, eu tenho até vergonha de falar. Autoajuda. É autoajuda, que na verdade a minha amiga, ela me deu de presente de aniversário. Tá. E aí eu tô lendo um livro de autoajuda, mas assim, é um livro que vale a pena. Depois a gente conversa em off então. sobre esse livro aí. Uma outra agenda cultural que a gente trouxe aqui pra vocês é que vai ter aqui no Sesc, em Jundiaí, a mediação de leituras, que é para crianças que tá agora entrando nas férias e vai ter diversas atividades lá. Quem quiser comparecer, a gente vai deixar na descrição aqui o link onde você pode acessar os horários e os dias para facilitar para vocês. Eu acho que vale a pena participar. Ir na Bienal é fantástico. Participar das rodas de leitura, por exemplo, são fantásticas. Sim. Eu acho que vale a pena. E uma coisa que eu ia falar pra você é da gente começar a convidar algumas pessoas pra gente... Eu já comecei a fazer isso. Você já tá mais adiantado que eu. Já mexi os pauzinhos. Então tá mais adiantado que eu. Acho que vale a pena, porque a gente acaba enriquecendo o programa. Aliás, eu não sei o que vocês acharam do programa, porque no primeiro estávamos meio nervosos, né? Nossa, eu tava com essa mania italiana, eu tava cortando o Leandro toda hora, coitado. Hoje eu tô mais comportado, eu tô mais quietinho. Eu não me importo. E é isso. O que vocês acharem que tem que mudar, o que vocês acharem que temos que abordar, fala pra gente, dá um feedback. Dá um feedback aí que é muito importante, né? É. Eu mandei, inclusive, o primeiro piloto, né, para várias pessoas. Teve bastante elogio, teve bastante crítica, que eu adoro, que é assim que a gente vai melhorando aos poucos. Hoje eu já comecei a tentar melhorar bastante. Segurando, né? Segurando a mão. E sem cortar o Leandro. Fica tranquilo. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha se você gostou do vídeo, compartilha para ajudar a gente a propagar um pouco do nosso conteúdo aqui. E se tiver alguma ideia ou comentário, deixa aqui nas descrições do vídeo. Exatamente. Né?
E para lembrar, né, eu vou trazer uma frase aqui de Voltaire que dizia que a leitura engrandece a alma. O programa vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Você está assistindo Novo Dia TV.